Ó, chegou um superchat aqui do Douglas Paixão, que é até um ponto de vista que a gente não tocou aqui. Douglas Paixão mandou: para o Davi, o jogo da Isabelle também é inútil. Ele só não vai ser louco de verbalizar isso. Se a torcida dela fosse inteligente, eliminaria ele agora. Depois de ler isso aqui, assim, tudo que ele tá alegando da Yasmin de movimentação de jogo, se ele tem uma leitura de jogo interna, ele sabe que a Isabelle é igual. Desculpa, a Isabelle tá no mesmo nível de jogo. Se bobear, até talvez um pouco pior, porque a Yasmin ainda soma um voto com puxadinho, sei lá que seja. Mas assim, aí chega no Sincerão ontem, ele bota ela de diretora da edição. Tipo assim, nitidamente foi... Né, tem a visão de jogo, mas... Por isso que eu falo pra vocês que ele não é esse jogador todo. Ele não será, tem assim, a ideia, será que essa relação tá deixando ele cego? Ou será que ele é tipo assim, putz, eu vou ter que levar ela até o máximo que der? Eu tenho que ter alguma relação aqui pra demonstrar algum tipo de sentimento. Mas todo mundo ali, em algum grau, é hipócrita. O próprio Davi também e a palavra define bem, é hipocrisia mesmo, porque a gente teve a treta desse final de semana que envolve lá a questão das estalecas, né? Que foi até que ocasionou a briga do Davi com a Vanessa, nem foi no final de semana, foi na quinta-feira, se eu não me engano, enfim. E ali a gente percebe porque a casa inteira se voltou contra a Lani com a história das estalecas e o Davi a defendeu. Só que Yasmin também fez coisas erradas com estalecas, enfim. Então, e o Davi foi pra cima da Yasmin, né, nos argumentos. Então, de alguma forma, quem tá do lado do Davi, ele vai encontrar caminhos para defender. Eu acho que o grande ponto ali nessa história toda, de colocar a Cunhã como protagonista, como diretora, na verdade, é mais uma vontade que o Davi tem de trazer a Cunhã para o jogo, porque ela não é diretora e ele sabe muito bem disso, né? O Davi sabe que a Cunhã não é, porque ele já falou lá na casa. Ele já falou: eu fico preocupado. Teve uma conversa, não vou lembrar, acho que foi com o Alegrete que ele falou: eu fico preocupado muito com o que a Isabelle faz, porque esse jogo que a Isabelle está fazendo não é o jogo que a protege, porque ele está sempre olhando os cenários do paredão. O Davi, toda semana, teve uma eliminação, ele já está pensando no próximo paredão. Ele já começa a se movimentar. E ele quer evitar a ida das pessoas que ele gosta. A principal pessoa que ele quer evitar a ida no paredão é a Cunhã. Por isso que ele puxa ela o tempo inteiro para conversar e pede para ela poder tomar algumas decisões para evitar a ida dela ao paredão, por exemplo, com ele, né? Porque ele já está acostumado. O Davi já sabe que vai para o paredão. Ele no Big Fone ficou super tranquilo quando ouviu a informação de que estava no paredão, porque ele já sabe que ele vai voltar. Esse é um ponto também. O Davi sabe que vai pro paredão e sabe que vai voltar. E por que a gente pode afirmar isso? Porque ele já foi para vários. E ele já foi em paredões em que ele estava mais inseguro porque achava que tinha gente mais forte e ele acabou ficando. Então, esperem hoje no programa. Vocês vão lembrar disso que eu falei. O Davi vai estar sentado na sala com essa cara aqui, ó. Ele não vai ter medo, pô. Ele não vai ter medo do que vai acontecer ali. Porque ele já tá acostumado. Então, ele tem leitura de jogo. Aí eu vou discordar do Adbala. Eu acho que o Davi sabe muito bem o que ele tá fazendo lá dentro. Ele só não sabe como gerenciar o comportamento das outras pessoas quando aquilo que ele faz não sai como esperado. Por exemplo, teria sido muito melhor pro Davi deixar a Vanessa ter dado aquele tapinha no pé dele e ele acordar, falar: pô, Vanessa, você tá me batendo, você tá me agredindo, e não fazer a denúncia. Deixar o público aqui fora macetar a Vanessa até o máximo que desse para que ele saísse grande nessa história. Mas ali, eu acho que quando ele vai ao confessionário, verbaliza, ele puxa, acho não, tenho certeza, ele puxa uma rejeição que ele não precisava. O Davi tá no segundo lugar para sair nesse paredão que era para tá a Lani, por exemplo. Aí um ponto desse momento que ele vai ali pedir, como eu enxerguei também. Ontem, inclusive, a gente fez um programa sobre isso, que depois, quando acabar essa live, vão lá assistir, porque tem uma análise muito legal. Mas eu vi ali uma coisa meio de... Até naquela conversa dele com o Alegrete, com a Isabelle na cozinha. Você não acha que ele foi também pra medir força? Tipo assim, porra, ela é foda. Ela é o maior nome que entrou aqui, eu sou o Davi, que a galera não dá nada nessa casa. Vamos ver se eu tô bem na fita? Tipo assim, será que... Você não acha que foi uma coisa meio medir força com a produção ali? Eu não é que eu concorde, mas eu entendo o Dieguinho, ao discordar de mim, de achar que o Davi entende sim. Perfeito. Inclusive, eu tô gostando mais do Dieguinho a partir do momento que a gente está interagindo aqui, porque eu vejo que ele percebe praticamente... num modo geral, não é só um tipo de divisão, não está olhando assim só
só para determinados pontos do jogo, né? Dos participantes. Porém, tem um. Acho que foi até ontem, ele foi aí com vocês, é um comentarista de reality também. E até o momento eu não vi se ele está torcendo para alguém. Só vi que ele está comentando amplamente o reality também. Está sendo imparcial. É o que eu gosto dos comentaristas de reality, que sejam imparciais. É o Caio, se eu não me engano o nome dele, não é isso? Teve aí com vocês ontem? O Caio Barbosa. Isso. E ele faz uma análise lá atrás, das primeiras brigas vamos dizer, não é brigas, dos conflitos que o Davi teve. Cara, é completamente contraditório, mas o público abraça, tá? É completamente contraditório. Ele fala coisas com coisas, ele fala aquilo que ele faz, entendeu? Mas o público entende aqui que ele tá certo. Tá tudo bem. Isso aí, cada um tem seu tipo de análise e de opinião, tá beleza? A partir do momento da confusão com a Vanessa, concorda comigo, Dieguinho, que se ele é um percebedor disso, do jogo dele mesmo, ele não iria ter a atitude que teve? Concorda comigo? Não, eu acho que ele teve uma jogada ali muito pautada nos valores dele, né? Porque, vamos combinar, o Davi estava dormindo, ele não sabia o que aconteceu. Então, na cabeça dele, o que a Vanessa fez... Mas ele inventou a história na cabeça de que ela agrediu ele. Mas, ela não agrediu mas aí ele. é um direito dele. Correto? Jogo sujo. Sim, eu não diria o jogo sujo. Eu acho que... Ali tem um jogo sujo. Ela não agrediu ele. Ele inventa uma história na cabeça, ao qual ele sabe que vai... Aí eu digo que ele é um cara, vamos dizer assim, maldoso no seu jogo. E leva isso para dentro da casa. Não sei como percebeu que isso poderia causar a expulsão dela. Foi até o confessionário. Tem uma instrução que eu particularmente, assim, não entendo por que a produção fez aquilo, mas também entendo que eles têm que conter, porque de repente o cara vai lá, surta, acha que aquilo ali foi um motivo de que ele possa também fazer um bocado de besteira. Aí entendo, eu vi a explicação do live e realmente é válida, tá entendendo? Porque se a pessoa entender que lá dentro outras podem tudo contra ele, o cara surta lá dentro, faz uma merda agressão, aí gera uma bola de neve e aquilo, entendeu? Eu entendi isso mesmo. Mas quando tu vê no confessionário do Davi falando assim mesmo, eu me senti agredido e quero sim que a Vanessa vá expulsa. Isso pra mim tá sabe? Então, ainda essa frase que você falou, o Dieguinho colocou uma coisa aqui, porque a gente falou no programa de ontem. Naquela hora que a edição passa isso, existe um corte ali, existe um desabafo dele, aí tem uma pausa, aí ele entra, sim, e ainda começa com sim, eu me senti agredido, eu quero expulsão. Aí você disse, Dieguinho... Porque no contrato, se você relatar que você sentiu ameaça com a sua integridade física de algum participante, você tem que relatar. Entendeu? Então, mas essa frase dele, tipo assim, me senti agredido e quero que ela saia do jogo, você acha, aquilo foi algo da produção, tipo assim, agora fale isso, tipo, então o que você quer dizer? Porque aí a produção se defende no contrato, filho. Entendeu? Entendi. Você acha que essa frase dele, Dieguinho, você viu como alguém pediu pra... Não, obviamente, que a produção vai falar assim, ô Davi, vai lá, pede a expulsão, mas assim, formula a frase do jeito que, não sei, eu acho que houve uma instrução ali que não ficou clara pra gente, não mostrou a troca, a conversa. Pra poder se defender no contrato. O que eu acho de maneira, assim, bem direta, a Globo não queria e não avaliou que era tão grave o que a Vanessa fez com o Davi. Eles se defendem dizendo que eles analisam o todo. A intencionalidade, e se a gente for analisar a imagem completa, não apenas o corte, que começou a viralizar, mas a imagem completa, a Vanessa entra no quarto, muito agitada, vai para um canto, vai para o outro, começa a pular. Quanto mais pedem ela para parar, mais ela se movimenta. Mas quando ela senta na beirada da cama, que é a dela, ou a da Yasmin, não sei, acho que é a dela, e ela fica de frente para a cama do Davi, é visível no rosto dela que ela olha para a cama e ela sabe que o Davi já está deitado, ela sabe que o Davi está ali e ela vai brincar, na minha visão, tá? Ela vai brincar de realmente bater nele, mas por cima da cama. Ela quer fazer o murrinho por cima.
não a ponto de encostar no cobertor. Então, é como se ela quisesse falar bem assim, esse cara eu odeio, eu vou passar por cima aqui, ó, brum. E aí, do nada, ela não calcula muito bem e acaba indo muito por baixo e acerta o pé do Davi. Então, a intencionalidade dela ali era só de zoar provocar com a cara de um cara que ela não... de um cara que ela não gosta. Ponto. Qual é o ponto? A produção, ao ver os dois ângulos das câmeras que captaram aquela cena, e foi exibido, né? Já deve ter olhado e falou, pô, isso aqui não é muito grave não, pô. Já teve coisa pior, já teve gente que foi simular um tapa e passou Bia perto. Brasil aqui. deu um tapa ali, na muda. Isso é intencionalidade. Você faz isso aqui com a pessoa, você já tem intenção de bater nela, você tem intenção de dar o tapa. Então, esse argumento utilizado, né, ali, num primeiro momento acho que foi até o Thiago Leifert que até usou a mesma coisa, falando da intencionalidade ontem e tal, esse argumento não se sustenta. E aí, voltando para a questão que você pergunta, Selfie, do que aconteceu ali no confessionário, veja, olha a ordem dos fatos. 6 da manhã, Davi desce sonolento, vai pro confessionário e fala, eu me senti agredido, quero que algo seja feito. 6 da manhã, formalizou a denúncia. Sai do confessionário, volta para a cama, a produção faz toda a análise das imagens, devem ter chamado o Boninho, deve fazer aquela famosa reunião ali no Google Meet, todo mundo na sua casa tirando remela e tentando definir o que vai acontecer. Meio-dia, a produção chama o Davi no confessionário de novo e fala assim, você tem certeza que você quer a expulsão da Vanessa? A gente viu as imagens aqui. Você tem certeza? Aí o Davi, tenho. Aí a produção, tá bom. Então você vai virar e vai falar pra gente, eu me senti agredido e quero a Vanessa expulsa. Por que a produção fez isso? Porque a produção já sabia que iria emplacar uma narrativa de vamos culpar esse mocinho de tirar a principal rival dele do jogo, tá? Para que o público julgue o que vão fazer com ele. Então, a edição de sábado inteira é da Globo falando, o Davi pediu a expulsão da Vanessa, se sentiu agredido, e o Davi é o grande responsável por isso aí. Eu não tenho nada a ver com isso, como ele pediu. Porque veja, Selfie, o ponto o Davi botou a Globo contra a parede, com as regras debaixo do braço. Foi isso que eu falei, acho que ele mediu força ali. Ele pegou a Globo e falou, vem cá, ela encostou em mim, então ela me agrediu. Se eu me sentir agredido, eu formalizei a denúncia. O que vocês vão fazer? Vão deixar a Vanessa aqui no jogo? Como ele pressiona a Globo não gosta. Evidente que não gosta, né? Então a Globo fala, então tá bom. Então eu vou colocar na sua conta esse pedido de expulsão. E conta do início, desde a chamada do Tadeu, às 6 e pouca da tarde, na programação da Globo, até o Fantástico até o último minuto, até o Fantástico de domingo, tudo foi formalizado como o Davi, por conta própria, foi até o confessionário. Então, assim, cada vírgula tem que ser analisada nesse aspecto, porque a Globo, ela se posiciona assim. E ela não se posiciona a favor do Davi. Ela se posiciona responsabilizando o Davi do que ele fez. Então, vejam, tudo é uma guerra de narrativas. E eu acho que a emissora fez da maneira correta. O participante pediu e ele sustentou isso. É uma jogada muito arriscada essa que o Davi fez? É uma jogada muito arriscada. Eu não faria. E eu acho que boa parte das outras pessoas que estão ali dentro não faria. Mas isso já destaca o Davi de um participante muito diferente dos demais. Qual é o outro participante que vai bater no peito e vai olhar para o seu principal rival e vai ver o rival fazendo isso e vai sustentar um pedido desse? Eu me lembro aqui da Ana Paula Renault, me lembro aqui também da Nádia Pessoa, lá do Kaique. O Kaique fez isso lá na Fazenda com a Nádia, se lascou. Sustentou aquele chute. Então, assim, é arriscado.